Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Você sabe o que é cidadania? Confira agora no quadro Fique por Dentro. Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima. Conheça também o que são políticas públicas. No vídeo sobre Estado, vimos que ele é o responsável por organizar e exercer a vontade coletiva, por meio de um governo eleito e por instituições públicas, tais como o Congresso Nacional ou a Câmara de Vereadores da sua cidade. A vontade de cada um, que depois deve se constituir em vontade coletiva,
é o resultado do exercício da sua cidadania. Foi isso também que vimos no vídeo sobre cidadania. Mas como esses direitos são recebidos e vividos de forma concreta? Ou seja, como toda a sociedade pode alcançar o seu bem-estar? Esse é justamente o tema deste vídeo: políticas públicas. Vejamos como elas acontecem. A cada eleição, os partidos e os candidatos se apresentam à sociedade com uma série de propostas, reunidas nos programas partidários. Os eleitores votam nos candidatos e nas suas propostas. Ao fazerem isso, deixam claro quais são aquelas que têm as suas preferências. Uma vez eleitos, os governantes desenvolvem as propostas que apresentaram nas eleições e as transformam em um plano de governo. É nesse plano que vão ser definidas as políticas públicas para cada área específica, como saúde, segurança, educação, transporte, meio ambiente. Detalhando um pouquinho mais, vamos supor que os eleitores escolheram um candidato que tem a área de saúde como sua principal plataforma eleitoral. Ele elabora seu plano de governo e as equipes técnicas vão então trabalhar essa prioridade, definindo como será a política pública de saúde, seus principais objetivos e metas. Também são os técnicos do governo que vão viabilizar a execução dessa política pública, fazendo orçamentos, cuidando das contratações necessárias, gerindo contratos. Finalmente, aquela política pública de saúde vai se concretizar na construção de hospitais e postos de saúde, por exemplo. Fica claro, então, que é por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve sua atuação. Por isso, podemos dizer que elas são um conjunto de decisões, projetos, objetivos e metas para resolver problemas em áreas específicas e garantir o melhor interesse público. Mas o trabalho não acaba com a execução dos projetos, porque depois de efetivadas, as políticas públicas ainda precisam ser avaliadas, e isso acontece em 2 níveis. A primeira avaliação é feita pelo próprio governo, verificando se o que foi concebido foi realizado, se tudo aconteceu de acordo com a lei e os procedimentos adequados, se os resultados imaginados foram produzidos. A segunda avaliação é aquela feita pela população. Os governantes têm o dever de mostrar a todos se cumpriram com aquilo que apresentaram como propostas no momento eleitoral. A população vai, então, julgar se os governantes atenderam ou não às expectativas que geraram quando se apresentaram como candidatos. Isso também faz parte do exercício da cidadania. Mas ainda devemos lembrar que os cidadãos não precisam esperar o ciclo eleitoral para exercerem essa cidadania. Hoje, eles são chamados a participar a qualquer tempo, levando suas demandas aos órgãos do Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo, que é o órgão de representação máxima do povo e que pode mobilizar diversas instâncias para que as políticas públicas sejam executadas ou alteradas. Vamos recapitular? Políticas públicas são a forma como o governo traduz as necessidades e prioridades que os eleitores escolheram por meio de seus votos em ações práticas. Por isso, é importante que você, cidadão, conheça sobre elas e saiba como participar. Até a próxima! E continuando as entrevistas comemorativas dos 200 anos da Câmara Municipal, essa semana a representante do Legislativo na área de comunicação social, Fernanda Guimarães, conversou com o professor Ricardo Costa sobre o artigo Galdino do Vale Filho e o projeto Liberal. Olá, hoje vamos apresentar mais uma edição do programa Câmara 200 anos. E na edição de hoje vamos falar sobre o artigo Galdino do Vale Filho, a construção da hegemonia burguesa em Nova Friburgo, do professor Ricardo Costa. O professor Ricardo Costa é graduado em História pela FFSD, mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, foi professor de História do Colégio Nossa Senhora das Dores entre os anos de 1994 e 2002, foi professor do curso de História na Faculdade Santa Doroteia de 1993 a 2014, tendo assumido a chefia do departamento entre 2004 e 2014. Participou com um artigo no livro Teia Serrana, A Formação Histórica de Nova Friburgo, ao livro técnico editado em 2003. Autor do livro Gramsci e o Conceito de Hegemonia, publicado pelo Instituto Caio Prado Júnior.
autor do livro A Construção da Hegemonia Burguesa na História de Nova Friburgo. E também de Nova Friburgo, 200 anos de luta e resistência, da editora Renavan, em 2018. E também publicou o artigo Nova Friburgo nos tempos de ditadura, de 1964 a 1985. A burguesia vai ao paraíso, em Teia Serrana 2, novos temas e novas abordagens, em 2020. Bem-vindo, professor Ricardo Costa. Obrigada pela sua presença. Vamos começar conversando um pouquinho sobre quem foi Galdino do Valle. Bom, Galdino do Valle Filho foi um médico de uma família aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, que veio para Friburgo. E Galdino estudou, fez faculdade de medicina na antiga Universidade do Brasil. No iniciozinho do século XX, ele veio disposto a propagandear as suas ideias de modernização da cidade, no contato que ele teve, né, na faculdade com intelectuais, profissionais da época. Ele veio imbuído das ideias liberais e modernizantes da época, né? As ideias de modernidade e progresso, que, segundo essa perspectiva, a indústria, né, seria a forma de se desenvolver, de se garantir um desenvolvimento econômico nessa nossa região, no momento em que a região está vivendo a decadência da economia cafeeira. E está vivendo a decadência da economia cafeeira porque, com o fim da escravidão, no final do século XIX, as propriedades, né, da região que sob comando, né, sob a liderança de Cantagalo, elas mantiveram o trabalho escravo até o momento da Lei Áurea. Inclusive, nós tivemos aqui uma figura política que foi o conselheiro Paulino Soares, né, que dá nome ao 6º Distrito de Friburgo, que votou contra a Lei Áurea, né? Então nós temos aqui a manutenção do trabalho escravo até o finalzinho do século XIX. Quando acaba a escravidão, a economia, que era toda dependente do trabalho escravo, ela começa a entrar em decadência. Então, além disso, né, tem uma visão, né, por parte do Galdino e de setores republicanos e liberais da época, que entendiam que era preciso ultrapassar esse passado histórico ligado vamos dizer, a dependência do trabalho escravo, né, a economia cafeeira dependente do trabalho escravo, e também de modernizar a cidade no sentido de também superar, vamos dizer assim, a sua característica, né, de uma cidade ainda muito rural. Então, e não é à toa que com a instalação das indústrias a gente vai ter um processo de urbanização da cidade muito rápido, né, ao longo do século XX. Então, Galdino vai defender, através do seu jornal, o jornal que ele dirigia, que era o jornal A Paz, vai defender a instalação das fábricas têxteis, né, a vinda de fábricas têxteis, indústria têxtil para Friburgo, entendendo que isso seria a modernidade necessária para transformar Nova Friburgo e dar uma nova cara a Nova Friburgo, e isso realmente acaba acontecendo, né? Houve muita resistência nessa mudança de sistema econômico, do sistema plantacionista, como você fala no seu artigo, para esse sistema econômico industrial? Existia um grupo político que era dominante, né, que era, dizer, um grupo político cuja base econômica e social era a propriedade cafeeira, né? Então esse grupo ele vai se manter à frente da Câmara Municipal até esse iniciozinho do século XX. E a Câmara Municipal, o presidente da Câmara atuava como prefeito na prática, né? Não havia ainda a divisão, né? A divisão, né, nos municípios
pelo menos no estado do Rio de Janeiro, de poder legislativo e poder executivo. Então, o presidente da Câmara assumia o papel do executivo. Então, era o poder por excelência, né? O poder dominante. E é claro que essas pessoas que estavam à frente desse poder, né? Os vereadores, representantes, né? do grupo ligado ainda à economia cafeeira, eles não queriam deixar a sua atuação, né? Não queriam ser deslocados do poder municipal. O Galdino, com a sua campanha, ele representa de fato uma ameaça a esse poderio. Não sei se eles se opunham ao fato de ter instalação de indústria, mas é que a instalação de indústria ela estava ligada a uma outra questão, que era a questão da iluminação pública. Existia o Friburgo até então, a iluminação pública era a iluminação a gás. E isso era um outro motivo também do discurso do Galdino, né? E que tocava muito as pessoas, porque existia um contrato da Câmara Municipal com um determinado, uma pessoa que ficou responsável, né, o coronel Antônio Fernandes, de instalar a energia elétrica em Friburgo, e ele não fez, ele não cumpriu com esse contrato, né, de construir uma usina hidrelétrica, e a partir da usina fazer a produção de energia e distribuição na cidade para superar aquele atraso, que era uma cidade às escuras, né? Uma cidade que dependia de uma pessoa todo dia e acender o lampião a gás nas praças, nas ruas principais de Friburgo. Não, só no centro, né? O cara pegava uma escada, subia o poste, acendia o lampião a gás, descia, aí tantos metros depois parava a escada, subia, acendia, e esse processo se dava ao longo da avenida que hoje a gente conhece como Alberto Browne, e que no final dava, sei lá, 5, 6 da manhã, quando o sol surgia, ele fazia o processo contrário, ia subindo e apagando. Coisa mecânica mesmo, né? Não, e só no centro que tinha essa iluminação, nisso? Eu não sou expert, talvez a Mariana saiba dizer mais, né? Saiba dizer onde que tinha iluminação. Talvez em um outro bairro tivesse iluminação nas praças, mas a realidade das famílias era de depender da iluminação à vela, né, à noite, para poder fazer as coisas. Bom, enfim, era mais uma questão, né, que o Galdino apresentava como necessidade de modernizar a cidade. Não era possível mais você ter essa realidade de uma cidade com iluminação a gás. E o grande problema era esse. Tinha um contrato com uma determinada pessoa que não cumpriu, e para a vinda das indústrias, né, a negociação que o Galdino faz com o grupo ARP, então o Julius ARP, que era um empresário já estabelecido, um empresário alemão, né, já estabelecido no Rio de Janeiro, como um comerciante, né, ele tinha interesse em diversificar os seus negócios com a criação da indústria têxtil. Ele tinha uma proposta de ir para o sul do país, para Santa Catarina, mas preferia Friburgo, pela proximidade com o Rio de Janeiro, proximidade com o porto, para escoar os produtos com mais facilidade, pela situação da nossa cidade aqui, pela água, o fato de existir uma comunidade alemã desde 1824, tudo isso, vamos dizer, eram fatores que favoreciam a vinda do Grupo ARP para cá. Só que tinha uma condição que ele estabelece, que é que a energia elétrica, a produção de energia elétrica ficasse sob o seu controle da empresa, né? ARP. Porque com isso, a gente vai ver ao longo do século XX, que o Grupo ARP vai dominar, né,
as outras indústrias que vão se estabelecer, porque aí depois tem a Ipu, né? Tem a Filó, tem a ferragem Zaga, que é metalúrgica, mas também tem capital alemão. Todas essas grandes indústrias que vão se estabelecer na década de 20, 30, e as outras menores, vão depender do Grupo ARP. Então, várias dessas indústrias têm o capital acionário dos ARP. Né? Então, essa condição é que ele estabeleceu para que pudesse instalar a fábrica aqui. E essa é a grande disputa que vai acontecer, porque o Galdino vai defender que essa concessão passasse para a mão dos ARP e a Câmara vai negar num primeiro momento. Então tem toda uma campanha através do jornal A Paz e no dia 17 de maio de 1911 tem uma grande manifestação na praça com cerca de 500 pessoas, segundo os jornais da época, que para a população de Friburgo era uma manifestação grande, né? Era uma multidão, inclusive os termos são esses, multidão, né? Nas ruas de Friburgo, que se manifestam em favor da concessão, né? da vinda dos ARP, na verdade é a briga para ter a indústria em Friburgo e para ter a indústria tinha que ter. É que numa tacada mudar só o contrato. Não, e numa tacada só você ia trazer emprego, renda e ainda ia trazer energia elétrica. Energia elétrica. Todo mundo ia sair do escuro, né? Por isso que foi uma proposta que mobilizou a sociedade friburguense, mobilizou muito as pessoas, né? Porque tinha essa coisa, vamos ter uma indústria. Indústria representa naquele momento progresso, vai trazer mais emprego, tem energia elétrica. Então, claro, era um pacote que, claro, que representava para a sociedade friburguense uma benfeitoria muito grande, né? Enfim, nesse dia, 17 de maio de 1911, tem a manifestação e as pessoas revoltadas começam a quebrar os lampiões a gás, né? Esse dia ficou conhecido, o dia ou a noite do quebra-lampiões, e depois o pessoal se dirige à sede da Câmara Municipal, que se situava ali na esquina da Monte Líbano, né? Onde hoje é o prédio do Banco do Brasil, e depreda a Câmara também, quebra na Câmara Municipal. Diante disso, lógico que os vereadores recuaram, né? E aí passam a concessão, assinam o contrato, passam a concessão para o Júlio Zarp. E aí a fábrica se instala e depois vem na sequência, né? Como eu falei, a Ipu, a Filó, a ferragem Zaga, todas essas com capital alemão e capital acionário da ARP presente. A companhia de eletricidade Nova Friburgo, que vai ser criada mais adiante um pouco, é totalmente controlada pelos ARP, né? E vai ser até a década de 80. Quando vem o novo procedimento licitatório para as empresas que trabalham, né, com energia. Não, a companhia de eletricidade em Friburgo, ela vai continuar sendo privada até hoje. Ela é uma entidade, é uma empresa particular. Só que tem ela vai ser vendida mas depois, né, para outro grupo. Mas até a década de 80 a gente tem o controle no grupo da família ARP na companhia de eletricidade. E essa foi a estratégia do ARP mesmo, né? A estratégia de na verdade, domínio econômico. Aliaram ali uma série de fatores, né? A vontade do Galdino de desenvolver a cidade, o ARP de ficar próximo dos seus negócios e desenvolver a energia elétrica para ampliar seus negócios, né? E a cidade que não tinha condições de ficar no escuro, né? Então todo mundo convergiu num único ponto, né? E aí o que nós teremos, claro que com essa modernidade capitalista, num primeiro momento, óbvio que a criação de empregos, isso é visto como uma coisa muito boa e tal, mas a exploração do trabalho, ela vai ser muito intensa, né?
a disciplina rígida imposta dentro das unidades fabris, isso vai provocar muito conflito. Então, desde a instalação das primeiras fábricas, a gente tem movimento grevista em Friburgo. Então, já na década de 20, já na década de 10, né, a gente tem notícias nos jornais de reclamações e de greves ainda, vamos dizer, localizadas. Mas você acha que isso se deu por um choque cultural dos alemães com os brasileiros? Não, é forma de exploração capitalista mesmo. Naquela época, a gente está saindo, tem pouco tempo, da Revolução Industrial inglesa, né, que ela acontece final do século XVIII, início do século XIX. Mas essa expansão industrial para outros países, ela vai se dar ao longo de todo o século XIX, vai chegar no Brasil virada do século XIX para o século XX. A gente tem as primeiras indústrias mesmo para valer, né? Não é manufatura de fundo de quintal, são indústrias grandes com centenas de operários. Então esse é o sistema, é uma exploração brutal. A gente ainda não tem uma legislação trabalhista, né? Não tem uma legislação social. Isso vai ser uma conquista de muitas lutas no século XX. Então, são várias horas de trabalho dentro da fábrica, né? 10, 12 horas, até conquistar a jornada de 8 horas, isso ainda vai levar tempo. Você não tem nenhuma legislação que ampare, por exemplo, a questão dos acidentes de trabalho. O trabalho infantil era permitido. As mulheres eram muito exploradas, ganhavam muito menos que os homens. E a gente tem uma outra questão, né, que isso vai ser responsável, inclusive, pela explosão de uma grande greve. Em 1933, começando pela ARP e se espalhando para todas as outras fábricas, que é o fato de que os trabalhadores brasileiros ganhavam menos que os trabalhadores alemães, que ocupavam os cargos de chefia, né, dentro da fábrica, e o salário era maior, era melhor. E você tem uma grande quantidade de mulheres. Tem uma reportagem do jornal Friburguense de 1933 que vai dar com detalhes a reclamação das operárias, né, que são as principais ativistas, vamos dizer assim, naquele movimento que vai mobilizar a cidade toda, né, em 1933. Então, essa é uma demonstração de que vamos dizer, os interesses convergiram no primeiro momento, mas depois que a fábrica se instala, os trabalhadores vão sentir que a riqueza que eles produzem não é distribuída da mesma forma, e a exploração é muito grande. E a disciplina rígida, né, que aí sim tem a ver com uma cultura alemã, prussiana, né, de imposição ali de uma ordem, né. O gerente da fábrica de rendas, e tem uma grande reclamação em relação a ele, nessa reportagem de 33, é o Richard Hugo Otto Winz. Ele veio para Friburgo prisioneiro de guerra na Primeira Guerra Mundial. O submarino alemão é aprisionado. Isso que eu ia te perguntar, é aquele pessoal que vai para o sanatório naval? Como é que funciona? Como é que foi isso? Isso durante a Primeira Guerra. Que foi entre 1915 e 1914. Então, em 1917, se não me engano, em 1917 tem esse que aí porque, na verdade, 1917 que o Brasil declara a guerra à Alemanha. Então, é isso que eu ia perguntar para você. Num primeiro momento da guerra, o Brasil faz a política da boa vizinhança, sou neutro, assim, não. Até que, em 1917, os alemães bombardeiam um navio brasileiro. Um navio nosso, da Marinha, isso mesmo. E daí, então, começa o problema com a Alemanha, não é isso? E aí tem um submarino que vai ser aprisionado, um submarino alemão, em Recife, e os seus tripulantes são presos e são enviados
para aqui, para Friburgo. Caraca, tão longe. Por causa do sanatório naval que existia aqui. Entendi. Que já existia aqui. E porque, tem uma comunidade alemã lá em Friburgo, então manda eles para lá. O Richard Hugo Otto Ins, veio prisioneiro, vamos dizer, tinha uma patente, ele era, vamos dizer assim, capataz de marinheiro. Ele controlava os marinheiros, né? Eu não sei qual é a patente que ele tinha dentro da marinha alemã. E aí resolve ficar em Friburgo depois da guerra. E é contratado para ser gerente da fábrica de rendas ARP, justamente por essa capacidade de conduzir o pessoal, né? Os operários. Do chicote. O conduzir, na verdade, foi entre aspas. Do chicote em cima dos trabalhadores, dos operários. E isso vai ser uma reclamação enorme que vai existir, vai ser uma das razões para explodir essa greve de 1933. Então não tem nenhum floreio nisso, né? Esse processo todo dessas desavenças entre proletariados, né, entre a base, entre o operacional e os empresários, acaba com a CLT? Não. Ou seja, não acabou até hoje. Não. Brincadeira. Não, o que acontece é o seguinte, a gente tem várias mobilizações, várias greves, e aí no Brasil inteiro, né? Uhum. Que vão contribuir para que seja... porque aí tem várias leis que começam a ser aprovadas nesse período aí, com a ascensão do Vargas ao poder, em 30, ele começa, já tem uma certa legislação, mas era tudo meio pulverizado, né? Então ele vai começar a centralizar isso e a dar uma normativa geral, que aí sai em 1942 a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, isso em pleno Estado Novo, né? Durante a ditadura do Vargas. Mas vamos dizer assim, um retalho de várias leis que já estavam sendo produzidas, né? Produzidas nesse período e que, na verdade, são resultado também das mobilizações anteriores do movimento operário. Começa com força em São Paulo, a gente tem uma grande greve geral em 1917, né? E tem vários movimentos. Mas aí com a ascensão do Vargas, logo depois tem uma ditadura, o movimento operário ele vai ser reprimido, vai ser muito reprimido. Em 30, o Getúlio estimula a criação dos sindicatos de trabalhadores, mas ele quer o controle, né? Ele quer o sindicato debaixo das asas do Estado. Ele cria, né, toda uma legislação, inclusive com influência, né, de uma legislação fascista na Itália, que é a ideia do corporativismo. Você cria os sindicatos trabalhadores, mas tem também o sindicato patronal e tem o Estado. Então, o Estado controla Seria o tudo. Mediador entre... É o mediador, mas ele controla. E aí no Estado, o Estado tem a representação patronal e tem, em tese, uma representação do trabalhador, né? Mas isso, na verdade, esse trabalhador, ele tem que dizer amém, né? Tem que dizer sim ao patrão e ao governo. Então, o controle, a tentativa de controle total sobre os sindicatos. É claro que, ao permitir, ao estimular a criação de sindicatos, você tem essa intenção de controlar tudo, mas não controla tudo. Então, muitos sindicatos eram de luta, eram combativos. Então, a gente tinha, aqui em Friburgo, esse sindicato têxtil, ele era combativo, né? Então, tem movimentos, tem lutas acontecendo o tempo todo. Durante o Estado Novo, durante a ditadura, é que isso vai ser barrado na base da força mesmo, né? Muitos vão ser presos, né? E aí é repressão mesmo. Então, durante o Estado Novo, a gente não tem um movimento. O movimento é retomado depois, né? 45, 46, 47, até início da década de 50, a gente volta a ter uma série de greves em Friburgo.
Mas ele está saindo um pouquinho do foco, tema, né? do Galdino. Então, outra coisa que eu queria te perguntar é a seguinte, como é que se formou e qual era o objetivo da criação do mito de que Nova Friburgo é a Suíça brasileira? Então, nesse mesmo momento em que o Galdino ele consegue ser vitorioso com a sua estratégia, né, política, porque isso é uma questão, né, uma originalidade na história de Friburgo, que talvez seja diferente de outras histórias de outras cidades, o fato de que a instalação de indústrias, o processo de industrialização e urbanização que vai acontecer em Friburgo, ele é resultado de um movimento político, de uma estratégia política desenvolvida pelo Galdino. Ele teve essa capacidade, né, de entender aquele momento histórico, de pensar, nós precisamos da indústria, nós precisamos da modernidade, nós precisamos da energia elétrica, e eu vou fazer esse movimento. Ele fez o movimento, né, e foi vitorioso. Com isso, ele já tinha sido eleito vereador em 1909, aí ele é reeleito em 1913, e após essa vitória, né, da concessão da energia elétrica passar para o ZARP e as indústrias começarem a ser instaladas já em 1911, ele conquista a presidência da Câmara e vira na prática o prefeito. Só que, paralelo a isso, nós temos, ele também vai desenvolver um processo de formação de uma consciência, de uma ideologia que vai acompanhar, né, esse processo de desenvolvimento econômico. E isso consolida, isso está dentro de uma situação mais geral, que é a passagem, né, para o capitalismo na nossa cidade, e com a passagem para o capitalismo, o domínio de uma classe, a classe burguesa, a classe dos empresários, que não se dá apenas por essa questão do poder econômico e não apenas pela força, né? Tem toda a questão política e ideológica, que é a hegemonia, né, que nos fala o Antônio Gramsci, intelectual marxista italiano, que diz que, para além do domínio político e econômico, a classe dominante, ela se faz hegemônica quando ela conquista corações e mentes com as suas ideias. Quando ela transforma uma ideologia, uma ideia que é sua, que é própria de uma classe, transforma isso numa ideia que seja abraçada por todos, né? É a universalização da ideia dominante. Isso vai se dar com a questão da Suíça brasileira, que nem foi propriamente o Galdino que desenvolveu esse discurso. Quem desenvolve esse discurso é uma figura chamada Agénor de Rur, de uma família de origem francesa, que se estabeleceu em Lumiar no século XIX, a Madame de Lumiar, por isso que o nome do distrito Lumiar, né? Madame de Lumiar, que vem da França. Poxa, que legal! E tem propriedades aqui, e ele é herdeiro dessa família, mas no início do século XX, ele ocupa um cargo de redator de atas do Congresso Nacional, do Congresso Federal, e depois vai ser secretário do presidente Epitácio Pessoa. Então ele era também historiador, ligado ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Geográfico Histórico Brasileiro, IHGB, né? Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que existe até hoje. E ele vem, já em 1915, o Galdino está à frente do Poder Municipal, com a ideia, vamos promover o centenário, vamos comemorar o centenário de Friburgo no ano de 1918, vamos fazer uma grande festividade.
Por que 1918? Para comemorar o ano de 1818, quando, em 16 de maio, o Dom João VI assinou o decreto para a vinda das famílias suíças. Então, mas junto a isso, vamos resgatar a história de Friburgo ligada à vinda dos suíços. Mas qual a ideologia que está por trás? A ideia de que Friburgo, isso está no discurso dele, isso está disponível. Tem um discurso que ele vai fazer em 1918, numa sessão solene da Câmara Municipal, que ele diz: Friburgo é resultado de um plano do Dom João VI, um plano muito bem arquitetado, muito bem pensado, de trazer famílias europeias, civilizadas, brancas, né, para superar o atraso da presença negra, da escravidão e da colonização portuguesa. Então é um discurso cheio de preconceito, um discurso racista, né, que era também comum naquele momento histórico, né? A ideia de que esse plano do Dom João VI, ele tinha como projeto o embranquecimento da nossa população, começando por essas colônias suíças, aqui em Friburgo, em outros lugares, em outros pontos do país, mas um plano que foi desfeito quando teve a independência do Brasil. Ele lamenta, né, inclusive, que o Dom João VI tenha sido obrigado a voltar para Portugal. Aí até você lendo o texto, você fica com pena do Dom João VI. Então isso tem um discurso ideológico fortíssimo, né? E que é a base dessa ideia de que nós, friburguenses... E que perdura até hoje, né? Perdura até hoje. Somos filhos, somos herdeiros de uma civilização evoluída. Quando, na verdade, os suíços que vieram para cá eram muito pobres, né? Saem fugidos da miséria, da pobreza na Europa, no momento de guerras, né? Das guerras napoleônicas. Vêm para cá na esperança de enriquecer, de ganhar um pedaço de terra que pudesse, com isso, eles produzirem e ganharem dinheiro com isso. Eles vão ser objeto de uma grande negociata entre o Nicolau Gachet, representante suíço, e o governo, o intermediário, né, no Brasil, que foi o Monsenhor Miranda, aqui, que vendeu o sítio do Morro Queimado a um preço superfaturado para o governo. Ganhou dinheiro o Nicolau Gachet, ganhou o Monsenhor Miranda, e os pobres dos suíços foram explorados e enganados, porque na verdade chegaram aqui, as terras prometidas, muitas delas não eram propícias para lavoura. Alguns receberam de presente uma pedra, né? Como é que vai plantar numa pedra? E aí foram obrigados a ocupar terras propícias para o plantio, né? Por isso que a gente tem até hoje uma grande quantidade de herdeiros dessas famílias suíças em Lumiar, São Pedro, né? Na região de Campo do Coelho, no 3º distrito. Muitos foram para as cidades vizinhas onde foi possível plantar o café, e esses enriqueceram, mas a imensa maioria não. A imensa maioria era de pobres lavradores que viveram da sua própria produção, né? De uma agricultura de subsistência, e foram responsáveis, aí sim, por uma economia que vai girar em Friburgo no século XIX, na segunda metade do século XIX, que é de produção de hortifrutigranjeiros. Até hoje, Friburgo é uma das grandes, uma cidade de grande produção, né, de hortifrutigranjeiros. Então, eles vão se especializar em produção de alimentos, principalmente para a região do café, porque aí já tem o desenvolvimento também da economia cafeeira em Cantagalo e nas cidades vizinhas, né? E a gente sabe muito bem que o latifúndio cafeeiro, ele não, como se você tem uma produção extensiva para o café, não tem espaço para plantar comida, né? Então tem que vir de outro lugar. Então Friburgo se
caracteriza no século XIX por essa produção de alimento para a região cafeeira e também uma via de passagem, né? Os produtos, o café que sai de Cantagalo vai para o Rio de Janeiro, os produtos manufaturados do Rio passam por aqui para as famílias endinheiradas, né? Os barões do café comprarem, né? Então você tem uma grande elite cafeeira, essa sim, uma elite cafeeira, que vai dominar inclusive a política, né? Vai se manter na política, os proprietários vão continuar na política até o momento que o Galdino faz todo esse movimento, né? Então, com isso, essa é a realidade da vinda dos suíços, né? Suíços que vieram para cá com muita dificuldade, muitos morreram no caminho. Ao se estabelecerem aqui, viveram uma vida muito também de dificuldades, né? Mas o discurso que foi construído, um discurso, não, aqui é o paraíso. Aqui é uma outra sociedade, aqui é uma sociedade especial, uma sociedade desenvolvida, porque foi colonizada por europeus, como se o português não fosse europeu, né? A Europa evoluída, que não era a Península Ibérica, né? E também que não tinha escravidão. Esse foi um discurso, vamos dizer, uma mentira, né? Que foi construída e que se transformou numa verdade histórica, apesar da presença do barão de Nova Friburgo. Então, como é que não teve escravidão se teve barão? Como é que não teve escravidão se teve a economia cafeeira que dependia do trabalho da mão de obra escrava, né? Então, e a gente vê, até pelos trabalhos anteriores, né, dos colegas que participaram desse livro, como a Janaína, como o Marreto, que comprovam a presença negra, a presença escrava, os escravizados, né? E leis, né, o Código de Postura, que tinha toda a preocupação com possibilidade de revoltas escravas, e houve realmente revoltas, né, no século XIX, mas o discurso que foi construído foi esse, e é um discurso que ficou, né, que grudou na cabeça de todo friburguense até hoje, né? E é difícil romper com essa ideia. Não é que a gente esteja dizendo, não teve... Suíço não tem nada a ver com a história. Tem, claro que tem. Mas não da maneira como se tentou passar essa ideia, né? Como se fosse uma sociedade maravilhosa, um paraíso, né? Uma coisa diferente do resto do Brasil. Não é isso, né? Acho que devemos resgatar a verdade histórica acima de tudo. Com certeza. Rico, muito obrigada pela sua presença. E eu queria muito agradecer a você como organizadora, co-organizadora, né? Porque na verdade você que encabeçou todo o processo. Agradecer muito pela oportunidade de trabalhar com você e de deixar esse legado para a cidade, né? É uma honra muito grande poder estar com a nata da história friburguense, trabalhando junto para deixar aí mais um manancial de informações para o friburguense. Da nossa parte, é um prazer eu tenho certeza que todos nós que participamos da construção desse livro, a gente fez isso graciosamente, a gente fez isso porque o nosso ofício, ele não tem o menor sentido se ele ficar guardado para nós, né? Então é um prazer quando a gente pesquisa e a gente passa a ter um novo conhecimento sobre a realidade, uma determinada realidade, e a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, de divulgar isso, escrever e divulgar, porque esse é o nosso papel, né? Acho que o papel do intelectual, o papel do historiador é transmitir o conhecimento que a gente acaba trazer à tona, conquistando, né? Por nossos estudos, por nossa pesquisa. Então, esse livro também é um prazer, né? E ter participado contigo da organização foi muito bom, foi muito legal. Muito obrigada mais uma vez, viu, Rico? E aqui encerramos mais uma edição do programa Câmara 200 Anos. Obrigada por ficar conosco e até a próxima!
E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. E até a próxima segunda-feira em mais um programa inédito, aqui na TV Câmara.